A cultura de trigo no Planalto Central apresenta alta produtividade e produz boa farinha. No quadro Temática, a superintendente da OCB comenta sobre propostas para um Brasil mais cooperativo. Turismo rural transforma as propriedades em pontos turísticos para quem ama a natureza. Relembrando reportagem de 2020, a preocupação era de excesso de exportação de grãos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. A região do Padef abriga grande parte dos produtores de trigo do Planalto Central. E é da região também a farinha de trigo Buriti, uma das melhores do país para panificação. Isso é resultado da dedicação dos produtores rurais, da Copadef e da Embrapa Cerrados, que é responsável pela produção de sementes que são adaptadas para serem cultivadas na região do Cerrado. Veja a reportagem do programa de TV Tribuna Rural. O Planalto Central é referência quando o assunto são os altos índices de produtividade e qualidade dos grãos produzidos no Cerrado Brasiliense. Aqui na capital federal, podemos destacar o trigo cultivado na região do Padef, que é intitulado como um dos melhores do país para panificação. O pessoal aqui no trigo no irrigado consegue produzir aí, além de em torno de uns 8 mil quilos de trigo por hectare, né? Nós temos casos também que superam muito isso, né? O que mostra assim, um potencial produtivo muito grande. Inclusive é um cooperado nosso, o recorde nacional de produção de trigo, que chegou aí a 160 sacas por hectare. Então realmente mostra aí que nós temos um grande potencial e um grande caminho aí a trilhar ainda. A seleção do trigo é uma seleção, é um melhoramento assim um pouco diferente dos outros produtos, porque o trigo você tem dois objetivos. Você tem um objetivo agronômico, você tem que ter um material produtivo, um material de qualidade, que tenha a resistência e a produtividade que o produtor quer, precisa, e tem que ter também a qualidade quando ele vai para o moinho, a qualidade de ser moído e virar uma boa farinha. E ao longo do tempo, esse aí evidentemente foi um grande desafio e que a Embrapa resolveu isso muito bem, desenvolveu materiais aí que atenderam aos dois critérios, né? E hoje em dia os nossos produtores plantam quase que exclusivamente esses materiais da Embrapa no irrigado, e consegue, dessa maneira, fazer uma farinha de grande qualidade graças a esse avanço aí que foi feito. A BRS 264, então, é a cultivar do momento, que é a mais plantada aqui nos cerrados do Brasil Central. Ela tem uma excelente produtividade, o ano passado bateu recorde de produtividade, né, chegando até 9,3 toneladas por hectare, num pivô central aqui do produtor Paulo Bonato, aqui da cooperativa Copadef, e alcançou também uma qualidade de panificação excelente, né? Então é um trigo que a Embrapa desenvolve para o produtor aqui da região do Cerrado do Brasil Central. Quando eu falo Cerrado do Brasil Central, abrange o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, oeste da Bahia e Mato Grosso, né? De acordo com o último levantamento feito pela Conab, ainda para esta safra 21-22, o trigo tem previsão de aumento nas exportações de 5%. E para a próxima safra, o incremento nas vendas externas chega a 50%, passando de 1.000 toneladas para 1,5 mil toneladas. E para o pesquisador da Embrapa Cerrados, a região do Brasil Central tem grande influência nos números. Aqui na região do Cerrado é muito importante colocar que nós temos um alto potencial produtivo aqui. Nós temos potencial para produzir trigo aqui, mais de 3 milhões de hectares, né? Nós acreditamos que na medida que o preço do trigo se manter nesse patamar que está hoje, facilmente nós vamos chegar a altas produtividades, a uma alta produção, né? E nós acreditamos então que a autossuficiência do Brasil em trigo passa aqui pela região do Cerrado. Nós temos um potencial muito grande, como eu já falei, e nós temos qualidade, né? Nós produzimos um trigo num período de entre safra, que é uma grande vantagem que nós temos. Nós colhemos o trigo aqui em agosto, enquanto o sul do país, que produz 90% do nosso trigo, ele é produzido em outubro, dezembro, né? A dezembro. E nós aqui estamos produzindo trigo, já colhendo o trigo em agosto.
Os bons preços ofertados pelo mercado faz com que a procura pelo cultivo do grão aumente e a Embrapa já trabalha para atender a essa demanda. E com esses patamares de preço que estão hoje, ele dá um retorno econômico muito grande ao produtor. Então, por isso que está havendo essa busca pelo trigo, né, dentro dos sistemas de produção, tanto do irrigado como do safrinha, porque o trigo tem preço, né? Então, está oferecendo um retorno econômico ao produtor hoje bastante satisfatório. Então, por isso está essa procura pelo cultivo do trigo. Esse ano mesmo, 2022, faltou sementes em algumas regiões, né? Tal foi a procura por sementes de trigo. E então a Embrapa, nesse intuito, vai multiplicar e vai fazer cursos, treinamentos aqui na região do Cerrado do Brasil Central para expandirmos aqui até 2025 mais 100 mil hectares de trigo. Hoje nós estamos produzindo aqui em torno de 250 mil hectares, né, e queremos chegar até 2025 em torno de 350 mil hectares. E com esses 100 mil hectares a mais, nós vamos produzir em torno de 300 mil toneladas de trigos a mais. Isso aí dá uma economia para o país aí em torno de 450 milhões de reais, né? Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras, Tânia Zanella, superintendente da OCB, comenta sobre propostas para um Brasil mais cooperativo. Bom dia, meus amigos. Nessa semana, falaremos sobre um produto que compõe o nosso programa de educação política, que já foi falado aqui para vocês. Esse documento, ele é o Propostas para um Brasil mais Cooperativo. É um produto que o Sistema OCB tem construído ao longo do tempo. Já estamos na nossa terceira eleição e ele vem como norteador e entregue aos principais presidenciáveis, né, os candidatos à presidência da República. Mas também ele serve como norteador para o próximo governo que tomará posse em janeiro de 2023. Esse documento, ele foi atualizado com uma entrevista das nossas principais lideranças cooperativistas e agora apresentado a toda a sociedade, a todas as cooperativas e principalmente aos presidenciáveis. Ele traz 5 eixos aonde a gente, além de mostrar o nosso modelo, a sustentabilidade do movimento cooperativista, os números das cooperativas, do cooperativismo brasileiro, a gente apresenta o cooperativismo como uma oportunidade e não só trazendo demandas específicas. Então, os eixos, eles falam da nova economia, as cooperativas incluídas nessa nova economia, num desenvolvimento sustentável, as cooperativas dentro das regiões, dentro das comunidades, as cooperativas como norteadoras dentro de um trabalho com mais cooperação, enfim, trazendo todos esses eixos importantes aonde estão inseridas as nossas cooperativas e aonde que o modelo pode servir de oportunidade, de incentivador de políticas públicas para o próximo governo. Então, eu convido a todos a conhecerem esse documento, esse material, que está muito bem apresentado aí, não só às nossas cooperativas, mas especialmente aos governos, aos presidenciáveis que estão chegando e ao próximo governo que irá assumir em 2023. Um grande abraço a todos. E agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Turismo rural transforma propriedades em pontos turísticos para quem ama a natureza. Relembrando reportagem de 2020, a preocupação era de excesso de exportação de grãos. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No Sicoob é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O cooperativismo é para todo mundo. É pro pequeno fazendeiro, pro grande fazendeiro, para quem está começando, para quem sonha em abrir um negócio, para quem cuida bem da saúde, para quem trabalha com turismo. O cooperativismo é para você e para todo mundo que faz escolhas conscientes e para o bem de todos. Do campo às grandes cidades, do local ao global, o cooperativismo tem muitas soluções para você. São infinitas oportunidades para o seu negócio e para o país. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. O sistema OCB trabalha para fortalecer o cooperativismo brasileiro e para avançar na defesa e representação do setor, é fundamental demonstrarmos o nosso impacto econômico e social e como podemos fazer a diferença nos mais diversos setores. Por isso, os dados de cada cooperativa no SouCoop contribuem diretamente para sabermos quem somos e quais são os nossos desafios. Então, chegou a hora de atualizar as informações que irão para o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2022. Vamos lá? Ao acessar o SouCoop, comece clicando no botão Anuário do Cooperativismo.
Dentro dele, você vai atualizar todas as informações que serão consolidadas em nossa publicação oficial. Em primeiro lugar, preencha a guia Dados Sociais e Financeiros, que é obrigatória. Ali você vai informar a quantidade atualizada de cooperados e empregados, além das principais informações financeiras da sua COP. Por fim, responda se a sua cooperativa praticou a intercooperação nesse último ano. Afinal, esse é um dos muitos diferenciais do nosso modelo de negócios. A segunda guia é voltada para o detalhamento contábil, tributário e fiscal. Informações fundamentais para reforçarmos cada vez mais a defesa do cooperativismo. O próximo passo é a guia Negócio. Aqui você vai preencher os dados específicos do setor de atuação da sua cooperativa. Em seguida, caso a unidade da OCB em seu estado necessite de informações adicionais, você visualizará a guia UE Dados Complementares. Ela te dará acesso ao link direcionando para que preencha os dados solicitados. Prontinho! Agora é só submeter. Se tiver deixado algo para trás, fique tranquilo, você poderá atualizar esses números até o dia 27 de maio. Ficou com dúvida em alguma etapa do processo? Não se preocupe. Procure nossa unidade em seu estado ou envie um e-mail para registro-cadastro@ocb.cop.br que vamos te dar todo o suporte. E aí, vamos atualizar as informações e mostrar o impacto do COP? Na segunda parte da reportagem especial sobre agroturismo no Oeste Catarinense, mais 3 empreendimentos mostram seus diferenciais e como a EPAGRE transformou as propriedades em pontos turísticos disputados pelos amantes da natureza. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Vivenda Verde reúne muitas atrações num único lugar. O espaço dos animais é um diferencial que encanta a todas as idades. Espécies que costumamos ver de longe, aqui podem ser tocadas e apreciadas em detalhes. Mais um empreendimento de turismo rural que nasceu com incentivo da EPAGRE. A gente trabalha com terminação de suínos, com gado leiteiro, e isso aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente recebeu o convite da EPAGRE para ir visitar a região da Serra, Urubici, essa região lá para cima. E desde lá despertou para nós aqui também o intuito de começar a investir um pouco no turismo, né? E realmente a gente pegou de foco e começou a trabalhar nisso, fizemos investimentos e hoje nós estamos trabalhando. E na verdade o turista ele tem várias opções aqui, vários atrativos. Aqui principalmente é um lugar onde a família tem sossego, aconchego, um lugar apropriado para família, crianças principalmente. Aqui eles têm atrativos, uma trilha bem caprichada que nós temos. Tem um percurso de 1.500 metros. Aqui tem o tobogã, aqui tem a piscina, tem a pousada, aqui tem um espaço onde as crianças podem brincar, mesmo as pessoas de idade também podem brincar, porque tem o campinho de futebol, tem areia. Nós temos aqui um espaço bem amplo, confortável para refeições. Nós temos aqui o horto medicinal, onde o nosso filho ele se aperfeiçoou com a EPAGRE. E tem a agrofloresta, onde as pessoas, principalmente os jovens hoje, que estão mais interessados, tem um espaço holístico, tem o espaço ali onde são feitas terapias holísticas. Conforto, muita proximidade com a natureza e chalés encantadores e aconchegantes são as marcas registradas do Recanto Gergen. Só caminhar na propriedade já é uma terapia diante de tanto capricho. E tudo pensado e construído pelos próprios donos. A regra aqui é descanso, silêncio
e tranquilidade. Nós temos hospedagem, trabalhamos mais, o nosso mais forte é a hospedagem, né? Nós temos as casinhas para alojar o pessoal durante a semana e fins de semana, mas o mais procurado é nos fins de semana. Daí a gente oferece o café, almoço, janta, mas aí é opcional. Se alguém quer fazer na casinha mesmo, pode fazer, mas a gente conversando se entende. Às vezes eles trazem tudo junto e no fim optam igual por fazer aqui, que é mais cômodo, né? Trazem família, filhos e ficam à vontade. Às vezes a gente sente que muitos retornam, né? Então é sinal que nós estamos no caminho certo. O gostoso deles aqui, o que eles relatam mesmo é o sossego. A gente também zela muito pelo silêncio, deixar a natureza falar mais alto, né? E realmente a gente sente uma paz quando o pessoal vem, eles trazem, mais é famílias, eles trazem a família e ficam à vontade, né? A gente sente, às vezes parece que não tem ninguém, estão todos por aí, né? Circulando. Então faz uns 5 anos que a gente começou com o campinho de futebol, pensando que ia ser esse, e foi mesmo, foi o forte o campinho, mas hoje já é as casinhas, o local que nós temos para pernoitar, para o pessoal ficar, né? A IPAGRE, através da LESE, a gente sempre sentiu que foi assim um ponto forte. A LESE, se a gente precisa, ela está aí, ela tem um monte de dicas para a gente, né? O quadro Relembrando desta semana vai mostrar a preocupação das entidades do agro que em setembro de 2020 estavam apreensivas com o volume de exportação de grãos feito por Santa Catarina. A grande dúvida, à época, era saber o impacto desse efeito nas cadeias de proteína animal. Revejam agora a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Há 40 anos, lá no longínquo 1980, os campos brasileiros produziam algo em torno de 50 milhões de toneladas de grãos. Mas aí o tempo foi passando, os processos melhorando, a tecnologia cada vez mais moderna, a assistência rural foi sendo aperfeiçoada e o país ganhou notoriedade. Hoje, dessas lavouras, mais de 240 milhões de toneladas foram colhidas. Quer dizer, de 1980 a 2020, o crescimento produtivo brasileiro foi de 330%. 4 vezes mais que o crescimento da população brasileira, por exemplo. E esses grãos, tão necessários para a cadeia produtiva, principalmente a de proteína animal, foi vendido como nunca. Soja e milho, então, lideraram esse recorde histórico. Mas isso pode criar em breve um problema interno. O vice-presidente da FAESC, Nuri Barbieri, entende que o livre mercado deve continuar aberto. Mas é preciso que o país adote medidas para frear esse descontrole. Primeiro porque em Santa Catarina, os principais produtos de exportação não são grãos. São proteínas animais da transformação de milho e soja em carne de frango, em carne de porco e em leite. E o Brasil, com essa liberdade de exportação que o governo pratica, o governo permitiu que as trades comprassem muito mais do que deveria ser comprado e estão fazendo com que falte produto para essa transformação, fazendo com que essas indústrias de transformação ou produtores que criam animais tenham que buscar soja no mercado internacional, muito mais caro daquilo que é vendido aqui dentro. E os estoques reguladores não devem ser acionados? Nós temos um governo liberal, que disse que não interfere em mercado. Mas o governo tem um órgão, que é a Conab, que praticava estoques reguladores para, nessas horas, liberar produto para baixar preço. O governo está liberando a importação, só que o que chega importado chega mais caro. Eu vejo que uma agência reguladora, que é uma agência que estuda, que planeja, que pensa, deveria estar alertando o governo que é melhor você exportar produtos transformados em proteína animal do que produtos commodities, que nem soja e milho. Mas como vivemos num estado de liberdade, eu creio que o governo brasileiro deveria financiar as indústrias que precisam, e já que não quer comprar produto, que a Conab só compra, interfere no mercado quando os preços agrícolas estão abaixo dos preços mínimos, e nos últimos 5 anos, como não se corrigiu preço mínimo, os produtos sempre tiveram acima do preço mínimo.
inclusive feijão, inclusive os produtos agrícolas. Então, o governo deveria financiar essas indústrias para que praticassem o mesmo modelo de comercialização que as trades internacionais, que são as que ganham dinheiro, vêm aqui, compram tudo e depois esperam a alta para vender. Então, as nossas indústrias deveriam ter essa capacidade de também fazerem estoques daquilo que eles precisam, através de financiamentos, para que também pudessem fazer esse mesmo jogo. Porque, afinal de contas, é o país que está perdendo e quem vai perder agora é a população. Além da soja, do milho, do feijão e de outras leguminosas, o arroz também se tornou o vilão desse movimento. A produção, que antes beirava os 12 milhões de toneladas, caiu para 10 nessa safra. Com anos a fios recebendo baixa remuneração, os produtores reduziram as áreas. Consequência, faltou arroz. Todo mundo sabia que esse ano ia faltar arroz. Por que ia faltar arroz? Porque se produziu 10 milhões e 400 mil toneladas contra uma necessidade histórica de 12 milhões de toneladas, 11,5, que é o que o Brasil consome. O Brasil exportava 500 mil porque vinha do Uruguai e vem do Uruguai, da Argentina, do Paraguai 500 mil, tirava daqui para não incomodar, não pressionar preço. Mas como os preços estavam muito baixos há vários anos, os produtores diminuíram a área plantada, diminuíram a produção e trabalharam o mercado internacional para melhorar um pouco o preço pago em dólar. O que se aumentou? 500 mil toneladas de exportação, ano passado foram 500 e pouca, esse ano 1 milhão e 100, mas onde que está o arroz? 8 milhões no Rio Grande, 1 milhão em Santa Catarina, Tocantins, e as exportações que se aumentou esse ano foi o estado de Roraima, que está no lado da Venezuela, que está passando fome, que eles mandam o arroz à Venezuela. Então o governo brasileiro tirou a taxa de importação de 8% e autorizou importação de 400 mil toneladas. Mas quem que paga essa conta? Consumidor. É preciso que homens de bom senso encontrem uma solução para essa instabilidade. Porque se não houver entendimento, a conta será paga por todos nós. E com a preocupação lá de 2020 com o excesso de exportação de grãos, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.